Prezados irmãos e irmãs, orendas religiosas, dando um pouco de continuidade à nossa reflexão, da nossa devoção ao Imaculado Coração de Maria, foi a partir das aparições de Nossa Senhora em Fátima que a devoção como que ganhou grande força, né, no mundo inteiro e se espalhou não só ali, em Portugal, onde Nossa Senhora apareceu, mas a mensagem que encantou, que atraiu o olhar do mundo inteiro e se espalhou, né, pelo mundo inteiro. O cardeal de Lisboa, né, na época, trouxe a seguinte reflexão. A missão especial, né, de Fátima é a difusão no mundo do culto ao Imaculado Coração de Maria. E à medida que a perspectiva do tempo nos permitir julgar melhor os acontecimentos de que fomos testemunhas, estou certo que melhor se verá que Fátima será para o culto do coração de Maria, né, o que, né, a França foi para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. No século XVII, quando Jesus aparece a Santa Margarida Maria, e a devoção que vai, né, a França vai tornar-se o coração, né, dessa devoção que vai se espalhar para o mundo inteiro, com as promessas do Sagrado Coração de Jesus. E Fátima, em Portugal, né, torna-se esse centro também, né, do coração de Nossa Senhora, e com essa missão de também levar, né, para o mundo inteiro a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Voltamos um pouquinho a olhar, né, para o coração de Nossa Senhora, e para aquilo que nos diz o catecismo. E por que é muito significativo nós rezarmos e colocarmos as nossas intenções no coração de Nossa Senhora? O catecismo nos diz que a oração é a elevação da alma a Deus, ou um pedido a Deus dos bens convenientes. A oração, também, segundo o catecismo, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Nosso Senhor falou isso com Santa Margarida Maria, né, o coração de Jesus, querendo a reparação pelas friezas, né, pelas ingratidões, pelos sacrilégios. Mas a frieza que incomoda o coração de Jesus, como diz o catecismo, que Deus tem sede, que nós tenhamos sede, tenhamos desejo dele. E a frieza é exatamente essa pouca importância às devoções, ao coração de Jesus, nos esquecermos muito facilmente, ou poucas vezes nos lembrarmos. E Nossa Senhora veio trazer também, conversando com os pastorinhos, mostrando o quanto Deus está atento às nossas orações, e com muito carinho materno disse para as crianças: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que vocês durmam com a corda nesse momento. A oração está sendo ouvida por Deus. Podemos pensar que alegria, que satisfação para as crianças, a Nossa Senhora dizer que Deus está contente com eles, referindo-se diretamente a eles. Um coração, ou corações das crianças que podemos dizer que se interessavam por Deus, pelas coisas de Deus, que se lembravam constantemente de Deus, que reparavam essa frieza dos corações para com Deus. E Nossa Senhora, apresentando também o seu coração, unido ao coração de Jesus, pedindo também essa reparação, pedindo essa devoção particular, como que essa sede de que nós tenhamos sede também dela. Mas o catecismo nos diz, de onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, é o homem todo que reza. Mas para designar o lugar de onde brota a oração,
As Escrituras falam às vezes da alma ou do espírito. E mais de 1000 vezes, diz o catecismo, a Escritura fala como lugar da oração, o coração. É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. E onde eu queria chegar com essa reflexão? É o coração que reza. É o nosso coração que reza, é o coração da Virgem Maria que também reza ao Pai do céu. Por isso, quando nós colocamos as nossas intenções no coração de Nossa Senhora, ela faz disso a sua oração que vai ao coração do bom Pai do céu. Nossa Senhora é um membro ilustre da nossa natureza humana. E se é o coração humano que reza, é o coração de Nossa Senhora que reza. E Nossa Senhora no céu continua contemplando, adorando o Pai do céu, rezando, suplicando por toda a humanidade, louvando e bendizendo a Deus. E se nós depositamos no coração de Nossa Senhora, é esse coração que reza ao Pai do céu, e a nossa oração vai com muito mais eficácia. E por isso o grande Santo Afonso, também São Bernardo, vamos falar um pouquinho hoje, dizia que o devoto de Nossa Senhora não se perde, não se condena. Porque Nossa Senhora, se nós colocamos, conversamos frequentemente com Nossa Senhora, nos colocamos no coração de Nossa Senhora, estamos sempre presentes nos seus pensamentos, ela reza sempre ao Pai por nós. E com certeza vai suplicar a Deus por nós, a nossa salvação, as graças que nós precisamos. E por isso que é tão importante para nós a devoção a Nossa Senhora. Se nós queremos ter a vida da graça, se o Espírito Santo, que é a vida da nossa alma, mas para que nós tenhamos a vida, permaneçamos na vida, precisamos rezar. Temos o hábito da oração, temos uma vida de oração, não necessariamente o gosto da oração, mas ainda assim, rezarmos. E o catecismo nos diz, como o Espírito Santo pode ser nossa vida, se o nosso coração está longe dele? Se nós, poucas vezes ou menos do que nós deveríamos e poderíamos, ocupamos o nosso coração com as coisas de Deus. É sempre muito importante e proveitoso para nós estudarmos, lermos, rezarmos com o catecismo da igreja. E um pouquinho mais à frente o catecismo diz, e aí que mostra muita realidade, que nem sempre é necessário e nem sempre teremos o gosto pela oração. Mas o catecismo já nos alerta e diz, a oração supõe um esforço e uma luta, que nem sempre é prazerosa, contra nós mesmos e contra os embustes do tentador. O combate da oração é inseparável do combate espiritual. Nós não somos enganados pela doutrina da igreja. Muitas vezes já ouvimos essa reflexão, Jesus não enganou a nenhum dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e a igreja nem pode nos enganar, nos iludir. Dizer que o caminho é tudo muito fácil, muito florido, muito prazeroso, humanamente falando. Mas quantas vezes vamos ouvir da pregação da igreja, falar desse combate, dessa luta. E o catecismo, repito as palavras do catecismo, a oração supõe um esforço e uma luta contra nós mesmos e contra os embustes do tentador. O combate da oração é inseparável do combate espiritual. O cansaço, muitas vezes a preguiça, o sono, as coisas, todas as outras que muitas vezes nos atraem mais. E deixamos de rezar, deixamos para depois, ou deixamos para o último momento, ou muitas vezes simplesmente deixamos. Às vezes por razões fúteis, banais. Nos ocupamos, e todos nós precisamos refletir isso, do Papa ao fiel mais simples, mais humilde. Religiosos, nós, sacerdotes.
E todos nós, se nós não examinarmos sempre a nossa consciência e cuidarmos, e vigiarmos, refletirmos sempre, perdemos o nosso tempo, gastamos o nosso tempo muitas vezes com coisas banais. E poderíamos estar muito mais unidos a nosso Senhor, alcançar de nosso Senhor muito mais graças, estar muito mais unidos ao coração imaculado de Nossa Senhora. Se o demônio também, essa luta também contra o tentador, contra o demônio, nós temos uma resposta prática disso muito simples, né? Uma oração que é acessível a todos, a uma criança, um jovem, um adulto, um idoso. Simples, fácil, que qualquer pessoa que sabe rezar o Pai Nosso e Ave Maria pode rezar, que é o Santo Terço. E com certeza é um meio muito eficaz de santificação, um meio muito eficaz de alcançar muitas graças, um meio muito eficaz de vencer as tentações, porque é um ponto onde nós encontramos sempre dificuldade. Às vezes a gente fala para as crianças, mas o recado é para nós, né? Está todo mundo muito bem, conversando, vamos rezar o terço, e de repente um sono, uma sombra que aparece do nada, né? Ou seja, né, no entorno, né? Tudo torna-se às vezes muito dificultoso, e aparece uma outra coisa, e uma oração tão simples, tão fácil, acessível a todos, e que com certeza o demônio quer colocar obstáculos, porque é um meio tão fácil de nós estarmos no coração de Nossa Senhora, alcançarmos de Nossa Senhora as graças. Mas se nós nos lembrarmos que o catecismo diz que a oração faz parte da vida de oração, essa luta, esse combate espiritual, ainda assim nós nos esforçarmos, por mais que por ser uma oração que nós já sabemos rezar, né, oração vocal, acompanhada da meditação dos mistérios, mas sabemos rezar de cor, não precisamos, né, muitas vezes acompanhar, né, num livrinho ou algo assim. Obviamente, com mais facilidade, nós nos distraímos, de repente o pensamento está longe, mas eu vou deixar de rezar meu texto por isso? Não. Ainda assim, continuamos, rezamos, finalizamos o nosso terço. Às vezes a pessoa se pega cochilando, depois vê assim, está parado, não sabe nem qual mistério está no direito. Continua a rezar o seu terço, termina o terço de Nossa Senhora. Sobretudo, guardemos esse pontinho hoje, que penso que é muito significativo para nós. É o coração de Nossa Senhora que reza, por isso devemos deixar tudo no coração dela, para que ela faça da nossa a sua oração ao Pai do céu. Eu concluo com uma breve reflexão sobre o grande São Bernardo que hoje nós celebramos. São Bernardo é do século XI, nasceu no ano de 1090, na França, uma família rica, né, abastada, e aos 22 anos ingressou no mosteiro, na vida religiosa, no mosteiro, e depois foi inspirado por Deus, né, para a fundação de um mosteiro em Claraval. E junto com ele, mais 12 companheiros, muitos dos seus familiares. O historiador diz que 4 irmãos, um tio, um primo, né, e os amigos que foram seguindo seus exemplos, né, e fundou um grande mosteiro que teve centenas, dezenas de monges. Uma alma profundamente, né, amante de Nossa Senhora. E algumas palavras de São Bernardo que diz o seguinte: segundo ele, né, a vida dos monges era constituída de trabalho, contemplação e oração, tendo como estrelas fixas Jesus e Maria. Ele dizia: para mim, dizia São Bernardo, nas discussões ou conversas, se não for pronunciado o nome de Jesus, nada tem sentido. Nos perigos, nas angústias, nas incertezas, deve-se levar o pensamento a Maria, invocar Maria. Que ela jamais saia dos nossos lábios, jamais se separe do nosso coração.
para obtermos a ajuda na oração, jamais devemos esquecer o seu exemplo de vida. E por fim, dizendo o grande São Bernardo, se a seguirmos, não nos perderemos. Se rezarmos a ela, não nos desesperaremos. Se pensarmos nela, não erraremos. Que o Imaculado Coração de Maria possa ser de fato essa estrela, essa referência na nossa vida. E que nós, como o grande São Bernardo tinha grande confiança em Nossa Senhora, e que fez com que, inspirado por Deus e por Nossa Senhora, escrevesse, ensinasse, rezasse essa belíssima oração, e sobretudo com esse voto de confiança, dizendo que nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a ela e tenha sido por ela desamparado. Amém.